dia, meus queridos. Então, eu gostaria de começar dizendo que eu não vou conseguir responder essa pergunta, beleza? Então, se você tem essa expectativa, eu gostaria de tirá-la de você. Vamos orar, pedindo que Deus fale ao nosso coração nessa manhã, como tem falado desde ontem. Senhor nosso Deus, nós te amamos, ó Pai, e por isso também estamos aqui nessa manhã. Queremos ser obedientes ao que o Senhor tem nos chamado, tem nos convidado a participar da Tua obra, a sermos agentes do Teu reino, respondendo às diferentes perspectivas e diferentes situações que temos vivido no nosso contexto. Por isso eu queria te pedir que nessa manhã o Senhor continue falando conosco, continue abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, e que o Senhor nos dê entendimento a respeito do que o Senhor quer para a vida de cada um aqui, ó Pai. Que o Senhor quer para a Tua igreja e que de fato a gente possa ser obediente àquilo que o Senhor tem chamado a cada um de nós nessa manhã e nas nossas vidas. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Burjac perguntou se esse era o uniforme do congresso que era para vir aqui de xadrez e camisa de flanela. Pois é, você não foi avisado. Mas eu tiro a minha e empresto ela para você depois, tá bom, Burjac? Estava inclusive falando com o Barba antes de ontem, que acho que eu gostaria de fazer desse momento nessa manhã um momento muito mais devocional e um momento muito mais de compartilhar sobre o que eu tenho talvez experimentado e vivido da perspectiva da compreensão da missão integral, do que ser qualquer pretensioso a falar do futuro da missão, da fé cristã a partir da missão integral, mas eu gostaria muito mais de dar um testemunho sobre a minha caminhada, que eu acho que faz muito mais sentido para nós e para nós entendermos o que Deus quer de nós. Assim, e talvez essa é uma das coisas que a gente precisa talvez desconstruir um pouco a respeito da missão integral, é que acho que das coisas que tem polarizado em torno da missão integral é a própria compreensão a respeito do que é missão integral. A pergunta é: missão integral é uma teologia? A missão integral é uma ideologia? A missão integral é uma forma hermenêutica de ler a Bíblia? Missão integral é uma ideologia? Bom, há várias respostas para essa pergunta, mas basicamente o povo que tem pensado sobre missão integral não há consenso sobre a real definição dela, do que ela é e do que isso significa, como o Bebeto falou, no mundo aqui das ideias e no mundo da onde as coisas vivem, no conceito mais abstrato. Mas eu defino assim a missão integral e acho que vários comungam dessa mesma ideia, que na verdade a missão integral é um óculos. É um óculos que me ajuda a ler a realidade e a partir dessa realidade perguntar como o Evangelho de Jesus Cristo responde a essa realidade. Simples assim. Eu olho para o meu entorno, eu olho para aquilo que está à minha volta e faço a seguinte pergunta: como o Evangelho de Jesus Cristo responde a essa realidade? Seja ela a realidade que for. E eu acho que a maior contribuição que a missão integral tem dado ao longo da reflexão teológica, digamos assim, é dizer que o contexto importa. O contexto onde nós estamos importa. Portanto, não dá para a gente simplesmente pegar um plano, um conceito doutrinário a respeito da fé
e a gente tentar ir carimbando nas mais diferentes realidades que estão no nosso entorno, ignorando a realidade que nos é envolvida. A partir dessa perspectiva de que o Evangelho pretende ser uma resposta às mais diferentes situações da vida humana, os mais diferentes dilemas do que o pecado fez através da sociedade, na nossa vida, no nosso planeta, o que eu aprendi com a missão integral. Como eu disse que eu ia fazer muito mais um devocional aqui do que... Bom, a primeira coisa que eu aprendi com a missão integral é ler mais os evangelhos. Eu descobri de que, na verdade, meus queridos, os evangélicos, essa turma chamada evangélico, esse segmento da fé cristã chamada evangélica, ela é muito mais paulina do que evangélica. Ela tem a sua doutrina, a sua cosmovisão muito mais baseada na doutrina de Paulo do que na compreensão de Jesus a respeito da vida cristã e da relação do Cristo com o mundo. Então, uma das coisas que a missão integral me ajudou ao longo dos últimos anos é olhar mais para os evangelhos e olhar mais para Jesus. E olhando para Jesus, a gente faz a pergunta como Jesus se relaciona com o mundo. Como Jesus se relacionou com as pessoas. Como que Jesus se relacionou com o contexto que ele estava envolvido. Não só como ele se relacionou, mas como ele respondeu às diferentes perspectivas da qual ele estava envolvido. Ontem nós já vimos várias falas nesse sentido, como Jesus se relacionava com o seu entorno. Então, para mim isso tem sido uma descoberta cada vez maior, de olhar para os evangelhos e dizer assim, o que Cristo faria? Qual é o comportamento de Jesus diante dessa realidade que estava à sua volta? E aí, se a gente for ser honesto conosco mesmo, porque esse para mim é um problema hoje do debate, da discussão em torno da missão integral, é que as pessoas não são honestas na discussão, é que quando nós vamos olhar para os evangelhos, nós vamos ver que Jesus tem diferentes respostas para diferentes circunstâncias. Alguns casos ele curou, outros casos ele não curou. Em alguns casos ele deu uma palavra de exortação, em outros casos ele deu um abraço. Em outros casos ele mandou embora e não pecar mais. Em outros casos ele mandou voltar para casa e ser bênção na sua casa. Ou seja, Jesus estava preocupado em que o evangelho fizesse sentido para cada pessoa diante dos mais diferentes situações do seu contexto. E quando a gente tenta fazer a fé cristã uma fé programática, daquilo que ela é uma coisa para todo mundo, nós já estamos tornando isso uma doutrina, estamos deixando de perceber que as coisas são respondidas de maneira diferente, situação diferente, mas o evangelho é o mesmo. Uma das outras coisas que eu aprendi foi justamente isso que eu acabei de falar antes, de que o contexto importa. Jesus ele não estava apenas comprometido em salvar pessoas. O plano de Jesus ia mais além do que salvar pessoas. O plano de Jesus estava em redimir pessoas, e talvez eu vou falar um pouco mais sobre isso, de que a presença do Cristo na vida das pessoas era uma manifestação concreta do reino de Deus. E essa manifestação concreta do reino de Deus, ela se dava no seu contexto, na sua realidade, na maneira com que essas pessoas
percebiam o amor de Deus por elas. Uma das coisas que eu aprendi com a caminhada da missão integral é de que existe uma história entre a manjedoura e a cruz. Existe um propósito pela qual a Bíblia registra esse período entre a manjedoura e a cruz. Se o propósito de Deus fosse apenas o propósito salvífico de resgatar as nossas almas do inferno, Jesus já podia ter sido crucificado na manjedoura. Porque se era necessário apenas, ou se era necessário um cordeiro imaculado, sem pecado, já estava ali o Cristo nascido. Podia ter tirado da manjedoura e crucificado. Já estaria pago o resgate pelas nossas almas. Então a pergunta é: por que nós temos essa narrativa da manjedoura até a cruz? O que acontece nesse período da vida de Jesus que nós deveríamos prestar atenção e nos perguntar, afinal de contas, por que Jesus viveu a forma como ele viveu e como ele interferiu na sua realidade da maneira que ele interferiu. Por isso eu acho que nós não podemos falar do futuro da fé cristã sem a gente olhar para o passado, porque se a gente não tiver ancorado numa compreensão do plano de Deus para a história, dificilmente nós vamos conseguir perceber qual é a continuidade desse plano para o futuro. A missão integral ela me ajudou a perceber que a história começa em Gênesis capítulo 1 e não em Gênesis capítulo 3. De que Deus tinha um plano para a humanidade desde o seu início, e de que esse plano era sustentado por um governo de Deus que era perene, por um governo de Deus que era manifesto de uma forma harmoniosa na sua criação. E essa forma harmoniosa na sua criação se dava através da relação de Deus com a natureza, da relação de Deus com o ser humano e da relação harmoniosa do ser humano com ele mesmo e com a própria natureza. E aí o que acontece é o que nós sabemos de que em Gênesis capítulo 3 o pecado usou a tudo. O pecado, ele quebra a nossa relação com Deus, ele quebra a nossa relação conosco mesmo, ele quebra a nossa relação com o outro, ele quebra a nossa relação com a nossa própria natureza e com a nossa sociedade. E aí o que nós vivemos desde então é esse espaço entre aquilo que Deus pretendia e aquilo que nós conseguimos produzir enquanto humanos, caídos e pecadores, que é uma total desagregação do plano original de Deus para as nossas vidas. Então, o plano, diria assim, salvífico de Deus, se é o que nós podemos usar nessa expressão, o plano de Deus salvífico não tem a ver comigo e nem com você. O plano de salvação de Deus tem a ver com o mundo. E isso dá uma outra perspectiva a respeito da nossa compreensão, da nossa tarefa enquanto cristãos. Deus não veio salvar apenas o ser humano. Deus veio salvar o mundo e tudo o que há no mundo. E para sustentar essa minha tese, eu cito João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Então, qual é a resposta de Deus ao mundo? Como Deus salva o mundo? Como Deus está cumprindo esse plano de salvação do mundo? Evangelho de João, capítulo 1, versos 14 e 18. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, e João dá testemunho dele. E ele exclama: esse é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus único que está junto do Pai o tornou conhecido. Como Deus estabelece o seu plano de salvação no mundo? Através da encarnação do seu Filho no mundo. E essa encarnação não tem a ver apenas com Cristo viver para morrer por nós. Tem a ver com o Cristo que entra na história da humanidade e vai respondendo dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, os dilemas dessa humanidade. E a partir dessa resposta de Jesus, se envolvendo com a humanidade, ele vai estabelecendo para nós um novo jeito de ser gente, um novo jeito de viver, que na verdade não é um novo jeito, que é um velho jeito, que é o jeito da qual Deus havia planejado e pensado desde sempre. Então, quando nós olhamos para Jesus e vemos a maneira como Jesus viveu, a maneira como Jesus agiu com as pessoas e com seu contexto, na verdade o que nós estamos vendo é como um projeto de Deus de ser humano. E a fé, esse para mim é o bonito da fé cristã, meus queridos. O bonito da fé cristã não é que Jesus era divino como Deus. O bonito da fé cristã é que Deus foi humano em Jesus Cristo. Diferente de qualquer outra expressão de fé, da qual o bom é ser como aquilo que você adora, Deus está nos dizendo, através da encarnação de Jesus, de que o ser humano é um projeto da qual Deus não abre mão. E que é tão bom e tão bonito que ele se torna humano como nós, para nos ensinarmos a sermos gente. Então, quando nós falamos da perspectiva do plano de redenção ou do plano de salvação de Jesus para a humanidade, nós estamos falando de que Deus está querendo nos ensinar a ser gente em Cristo Jesus. Por isso que eu digo que o plano de Deus, ele não é um plano para a salvação da humanidade. O plano de Deus para nós, ou o projeto de Deus, é um projeto de redenção do mundo, que é muito maior do que salvação dos seres humanos, muito maior. Se você não acredita nisso, abra a sua Bíblia, em 2 Coríntios 5,14, mas se você acredita, também pode abrir. Vejam que esse é um texto que certamente nós já lemos ele várias vezes. 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 até 20, diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange. Estão vendo de novo a referência do Cristo? O Cristo é a referência das nossas relações. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram.
E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então é simples, a matemática aqui é simples. De que aqueles que desejam seguir o Cristo, daqueles que desejam viver como Cristo, nós só temos uma opção: não vivermos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais considere do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos mais. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo. Ele não está reconciliando consigo o ser humano. Ele está reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. O projeto de Deus, o plano de Deus de redenção, ele vai além de salvar o ser humano. O projeto de Deus vai para a redenção do mundo, da qual nós fazemos parte. E qual é a forma como Deus reconcilia o mundo? Como Deus traz essa palavra e esse gesto e essa atitude de reconciliação do mundo? Bom, a primeira delas nós vimos, e mais importante, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É Ele que torna possível a nossa reconciliação. É Ele que torna essa realidade uma realidade possível. Pois sem a morte de Cristo na cruz, o texto diz de que nós não seríamos reconciliados. Se a gente olhar o texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 a 10, que também é um texto muito conhecido por nós, e um texto bastante usado pelos protestantes reformados, um texto que certamente você ouvirá aí nos 500 anos da Reforma. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Ou seja, essa recriação que Paulo está falando lá em 2 Coríntios, essa reconciliação que nós temos em Cristo, essa reconciliação de que os discípulos de Jesus Cristo experimentam, não é uma reconciliação para nos tirarmos da realidade do inferno. Essa reconciliação que nós temos em Cristo, ela tem um propósito. E o propósito pela qual eu e você somos reconciliados em Cristo é para a prática de boas obras, para continuarmos com Deus participando do projeto de redenção do mundo. Então, a nossa salvação não é o final, é o meio.
A nossa salvação é o meio, a nossa salvação enquanto pessoas é o meio pela qual Deus está conosco, ou nos convidando para fazer parte desse projeto de redenção do mundo. Portanto, nós, agora não me pergunte por que Deus faz isso, mas Deus nos convida a nos tornar participantes desse projeto de redenção. E por que a redenção é um conceito importante? Porque a redenção, ela trabalha a partir de Gênesis capítulo 1 e não de Gênesis a partir de capítulo 3. Porque quando nós dissemos que a redenção do ser humano é importante, nós estamos afirmando de que todos nós, perdidos ou salvos, todos nós que confessamos a Jesus Cristo como Senhor, ou aqueles que não confessam a Jesus Cristo como Senhor, têm em si a imagem de Deus. Porque nós fomos criados segundo a imagem de Deus. A imagem de Deus está carimbada no nosso DNA. É uma imagem caída, é uma imagem distorcida pelo pecado, com certeza. Mas todo ser humano tem a imagem de Deus em si. E quando nós falamos da redenção, quando nós falamos em participar dessa obra da redenção de Deus no mundo, nós estamos também falando de poder promover que cada ser humano tenha essa dignidade enquanto ser humano restaurada. Mesmo que ainda, no exercício da nossa vocação cristã, no exercício da prática de boas obras, no exercício de levarmos o Evangelho, no exercício de vivermos a realidade do reino de Deus nas múltiplas formas que ele se desdobra, pessoas podem não se converter a Jesus Cristo. Mas, meus queridos, conversão não é uma categoria da qual eu e você temos alguma possibilidade de influência nesse mundo. Jesus disse, Mateus capítulo 6, versículo 36, busquem o reino de Deus e a sua justiça. Ele não diz busquem o reino de Deus e façam conversos. Converter é uma categoria que cabe ao Espírito Santo de Deus. Trabalhar pela dignidade, pela restauração da imagem de Deus no ser humano, é uma tarefa que cabe a nós. Essa é a prática das boas obras. Trabalhar para que todo o ser humano tenha essa imagem de Deus, essa dignidade de Deus assegurada. Por isso que justiça é um conceito importante dentro da missão integral. Porque nós temos mais de 2.000 versículos na Bíblia que falam a respeito da justiça e daquilo que Deus pretende com a justiça. Mas aí o que nós gastamos o nosso tempo como evangélicos? Dá um exemplo simples. Nós temos no Novo Testamento meia dúzia, e é literalmente meia dúzia, de versículos que falam a respeito da homossexualidade. Mas o que os evangélicos gastam tempo? Eles gastam tempo falando sobre esse tema. Porque a nossa fé é uma fé moralista. Ela é uma fé doutrinária. Ela é uma fé que está baseada no certo e no errado. Nós temos no Sermão do Monte 3 capítulos. Um capítulo, capítulo 6 do Sermão do Monte, fala sobre dinheiro. 1/3 do ensino mais importante de Jesus tem a ver com dinheiro. Com a forma como nós amamos e servimos o dinheiro. Com a forma como nós vivemos e usamos o dinheiro para nós mesmos ou para o outro. O Sermão do Monte, que é tido como o extrato do ensino de Jesus, como o pequeno evangelho, 1/3 do ensino de Jesus, ele fala sobre isso.
Mas nós não gastamos 1/3 dos nossos discursos, dos nossos sermões, das nossas conferências, falando sobre isso. Porque é evidentemente mais cômodo nós falarmos sobre coisas que não nos afetam pessoalmente. Mas o que a gente faz com os 2.000 versículos na Bíblia que falam sobre justiça? Qual é o futuro da fé cristã? É sério que eu vou ter que responder isso aqui? Eu vou responder com o texto de Jesus. Mateus capítulo 13, verso 33. Aqui está a resposta sobre o futuro da fé cristã. O reino de Deus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Como o reino se manifesta? O reino se manifesta na mistura. É o fermento que é misturado à farinha. E a farinha nem percebe que está envolvida pelo fermento. E quando vê, o pão cresceu. Qual é o futuro, ou qual é a relevância da fé cristã? Qual é a relevância sua e minha no contexto que nós estamos vivendo? Qual é a sua tarefa e a minha tarefa enquanto discípulos de Jesus Cristo? É a sutileza do fermento? A intencionalidade do fermento? E a insignificância do fermento? Todas as vezes que a fé cristã tentou ser relevante na perspectiva do império, na perspectiva do poder, ela se corrompeu. Todas as vezes. A história prova isso. Qual é o futuro da fé cristã? É o pequeno, é o pouco, é o fermento misturado na farinha, é a sutileza de quem vive o discipulado de Jesus Cristo nas suas mais diferentes expressões, nos seus mais diferentes contextos. Qual é o futuro da fé cristã? Melhor, impossível. Jesus vai estabelecer o seu reino entre nós, quer você queira, quer eu queira, quer a gente participe ou quer a gente não participe. Deus está desenvolvendo o seu plano de redenção no mundo. A pergunta que nós precisamos nos fazer é se nós queremos fazer parte desse projeto de redenção. E aí a segunda pergunta é como eu posso fazer parte desse projeto de redenção. Mas essa pergunta é o Burjac que vai responder e não eu. Qual é a proposta da missão integral diante dessa pergunta? Qual é o futuro da... E eu termino com um testemunho de que, para mim, muito mais do que uma teologia, do que uma ideologia, do que uma missiologia, do que uma hermenêutica, o que eu tenho percebido ao longo dos anos é que talvez a missão integral é muito mais um movimento de gente que ama Jesus Cristo e procura responder o Evangelho diante das realidades e das múltiplas faces que o mundo nos oferece. E, meus queridos, de fato, eu não estou muito preocupado em preservar essa doutrina. Eu estou muito mais preocupado e comprometido em preservar o são Evangelho, da qual eu experimentei, da qual Deus me chamou.
e da qual eu sou convidado todos os dias a fazer parte e a responder e a ser discípulo de Jesus aonde eu estou, onde você está. E esse discipulado se resume a fazer nova todas as coisas. A partir da redenção em Cristo que eu experimentei, ser uma resposta de redenção ao mundo em que nós estamos vivendo. E esse é o projeto de redenção de Deus. Fazer nova todas as coisas. E o reino começa assim, pequeno mesmo. O reino começa assim, insignificante mesmo. Começou assim, insignificante, na Palestina, em Belém, Nazaré, Galileia. A pergunta é: qual é o seu contexto? Qual é a sua realidade e como o Evangelho responde à sua realidade? Simples assim. Qual é o futuro da fé cristã na perspectiva da missão integral? Que Deus está aí comprometido em estabelecer o seu projeto de redenção. A pergunta é: nós queremos fazer parte desse projeto? Nós queremos ser instrumentos de Deus na reconciliação com o mundo, na reconciliação entre irmãos, na reconciliação com a natureza, na redenção da sociedade, na redenção dos homens das mulheres e dos seres humanos com Deus. Porque é para isso que nós fomos chamados. Para isso que nós somos vocacionados. E para isso que Deus nos convida a sermos companheiros de caminhada no mundo caído, no mundo que precisa ser redimido. Não só da realidade do inferno, porque para muitos, meus queridos, o inferno não é uma realidade futura, o inferno é uma realidade presente. E talvez para nós é muito fácil a gente estar sentado aqui numa poltrona confortável, arrazoando sobre muitas coisas do que é, do que não é. Mas a grande realidade, meus queridos, é que para a maior parte das pessoas que vivem hoje no nosso planeta, viver não é uma coisa feliz, não é uma realidade bacana. Nós temos 800 milhões de pessoas passando fome. 800 milhões de pessoas. Isso significa a população de 4 vezes do nosso país, inteira, passando fome. E o que nós estamos fazendo? Discutindo sobre meia dúzia de versículos da Bíblia. Se a gente gastar o mesmo tempo de horas com o que a gente gasta, com essa meia dúzia, com os outros 2.000 versículos, proporcionalmente, então aí sim nós vamos fazer parte do projeto de redenção, porque Cristo está nos chamando para fazermos parte do projeto de redenção do mundo, e não de salvarmos a alma de ninguém. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos dê graça e nós te agradecemos por o Senhor nos convidar a fazermos parte desse projeto. Senhor, muitas vezes, e na maioria das vezes, nós não sabemos nem como. Mas o Senhor nos chama a sermos fermento, a entrarmos nessa realidade difícil, complexa que é a vida humana. O Senhor nos convida a interferirmos nessa realidade de pecado que corrompe todas as áreas e todas as esferas da sociedade humana, da pessoa humana. Mas da mesma forma como o pecado nos corrompe de todas as formas, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, da qual nós confessamos e na qual nós experimentamos, também pode redimir toda e qualquer esfera
que o pecado possa ter danificado. Não há nada que o Senhor não possa restaurar, não há nada que o teu sangue não possa redimir, não há nada que a tua ação, a ação do teu Espírito possa ressignificar, não há nada que o Senhor não possa fazer nova. Porque o Senhor quer fazer nova todas as coisas. Ou seja, não há nada que o Senhor não possa transformar. Não há nada que o Senhor não possa ressignificar. Não há nada que o Senhor não possa redimir. Por isso, Senhor, nos dê a mesma lucidez, a mesma compreensão que Jesus Cristo teve quanto à tarefa dele aqui entre nós. De que entre a manjedoura e a cruz, o Senhor nos ensina a ser gente, e a vivermos como gente, e a nos inserirmos nesse mundo, como quem não vive para si, mas como quem vive para o outro. Porque Cristo, assim como dizem Filipenses, Ele é essa expressão de quem esvazia da sua própria glória, e torna-se servo. E viveu para servir as pessoas que estavam à sua volta, no seu contexto. E ele viveu para servir a nós, se oferecendo a si mesmo como resgate de todos nós. Portanto, se o próprio Filho, teu próprio Filho, fez isso por nós, quanto mais nós deveríamos estar atentos a essa realidade e sermos expressão de serviço do teu reino, no contexto e no mundo em que nós vivemos. Nos dê essa graça, nos dê essa coragem, nos dê essa sabedoria, no nome de Jesus. Amém.